Amigos, boa noite. Que a paz de Jesus nos envolva, para, como sempre dizemos, para que não só ela nos envolva simplesmente porque pedimos paz, mas porque desta maneira possamos sermos nós a difundir, a propagar e a deixarmos paz por onde quer que estejamos caminhando. Queridos amigos, nesta noite nos foi proposto para falarmos sobre a piedade. Me senti meio desconfortável, porque falarmos de piedade é algo que não nos está exatamente vinculado de uma maneira muito direta às referências que temos para o Evangelho pela Bíblia. O que nos remete a nos esforçarmos e a buscarmos compreender o significado da palavra piedade. Encontramos nos dicionários que piedade, nós temos dois esclarecimentos. No sentido religioso, devoção pelas coisas religiosas. E encontramos que piedade também pode ser associado à compaixão. Compaixão pelo sofrimento alheio, ou seja, misericórdia ao nosso semelhante ou aos nossos irmãos. Nós encontramos a piedade no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo que a mão esquerda não sabe o que faz a direita. Num capítulo que retrata muito acerca de uma palavra que nós ouvimos bastante, uma palavra que se chama caridade. Encontramos ali, na instrução dos Espíritos, de que piedade é a precursora da caridade. Ou seja, antes de termos caridade, é necessário que nós tenhamos piedade. Ora, se ser piedoso, se piedade é a precursora da caridade, ser piedoso significa que nós precisamos de um sentimento. Esse sentimento é nós nos comovermos pela dor do nosso semelhante. É nós aprendermos a sentir a dor do nosso semelhante. Quando finalmente conseguirmos compreender esse sentimento, quando tivermos efetivamente esse sentimento de sentir a dor do nosso semelhante, nós fatalmente seremos levados a buscar algo, a buscar ferramentas, a buscar meios, formas de aliviar, de ajudar a dor do nosso semelhante. Quando nós sairmos desse sentimento, nós obrigatoriamente seremos levados a termos uma atitude. Nós seremos levados a agir. Essa ação se chama caridade. Então podemos compreender que piedade é o sentimento que nos move a sentirmos a dor do nosso semelhante. E a caridade é a atitude de irmos em socorro a este nosso irmão que sofre. Se piedade, então, é um sentimento de amor, o sentimento de amor ao próximo, consideração, é caridade. E caridade é a maior virtude do amor. Contudo, isso nos remete a lembrarmos de que se caridade é um sentimento, é ação em favor do nosso próximo, nós vamos lembrar de Jesus, a nos lembrar das bem-aventuranças, quando ele diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles encontrarão misericórdia. Ou seja, necessitamos todos nós, através dessas nossas vidas, de misericórdia do nosso Pai. Como buscar perdão para os nossos equívocos do passado, quando pedimos a Deus que seja misericordioso com as nossas falhas, se nós ainda não conseguimos perdoar àqueles que porventura cometem pequenos equívocos para conosco? Se é dando que se recebe, se é perdoando que se é perdoado. Já ouvimos essas frases, não é verdade? Né? Pois bem,
A necessidade das nossas reencarnações é somente uma: é de nos levarmos a um progresso moral, a um progresso espiritual. As reencarnações têm por finalidade nos ajudar a vencer a nós próprios, a superar as nossas dificuldades, a transpor os nossos limites ou as nossas limitações, vencer o nosso orgulho, vencer as nossas vaidades, vencer o nosso egoísmo e assim por diante. Todos nós, nas nossas preparações reencarnatórias, todos nós, sem exceção, nós assumimos compromissos espirituais conosco próprio. Olha que interessante. Não é ninguém que nos impõe nada. Nós mesmos, conscientes das nossas necessidades de crescimento e evolução, fazemos as nossas escolhas. Pedimos ao mundo maior, pedimos à espiritualidade amiga que nos permita reencarnarmos nas condições, com as pessoas, nos momentos, nos ambientes, nas situações que são necessários para nós podermos progredir moralmente e espiritualmente. Todos nós, ao nascermos com as nossas metas espirituais a sermos alcançadas, sem exceção. Deus trabalha incansavelmente para que todos nós possamos passar pela vida, ou seja, retornarmos ao mundo espiritual, à nossa verdadeira vida, como vencedores. Deus se esforça incansavelmente para que nós saiamos da vida como verdadeiros vencedores. Por ser Deus todo amor, toda bondade, toda justiça, Ele quer que nós atinjamos as metas e os objetivos que nós próprios determinamos. Jesus, que trabalha em nome de Deus em nosso favor, Ele não precisa do nosso auxílio para que nós vivamos ou passemos as nossas vidas apontando os defeitos, os equívocos dos nossos semelhantes. O que Jesus verdadeiramente precisa de cada um de nós é de auxílio para que nós ingressemos nas legiões de trabalhadores do Cristo, para podermos sair ao campo de batalha moral das nossas vidas, para podermos nos colocarmos à disposição de podermos ajudar os nossos semelhantes a superarem, a atingirem as suas metas reencarnatórias. Nós ainda estamos muito preocupados a fazermos como Jesus nos alerta no Evangelho. Nós ainda estamos muito preocupados em ver o cisto no olho do nosso semelhante e ainda não estamos devidamente preocupados em ver a trave que nos está cegando. O que Jesus nos pede é auxílio para aliviar as dores na face da terra, para aliviar as dores dos corações dos nossos semelhantes. Jesus não está preocupado com os nossos equívocos. Jesus não está preocupado com as nossas falhas, com os nossos erros. Ele nos deixou isso claro na passagem da mulher adúltera. Quando levada a mulher pega em adultério a Jesus e exigindo, clamando pela justiça dos homens, que naquela época, naquele momento, naquela região, exigia que uma mulher pega em adultério e fosse lapidada a pedradas até a morte, Jesus nem deu bola. Continuou ali sentado, agachado, escrevendo na areia. Mas a multidão de cobradores, de juízes, de algozes, insistiu. Mestre, manda a lei que ela seja apedrejada. Que dizes tu? E Jesus, quando se levanta calmamente, olha para toda aquela multidão que ali estava e diz àquelas pessoas que ali estavam, estava também dizendo a toda a humanidade: aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Nos mostrando que todos nós temos os nossos equívocos. Nenhum de nós está em situação melhor do que ninguém.
que Deus não nos trata de maneiras diferenciadas pelo nosso caminhar. Quando todos se retiram, fica somente Jesus e a mulher. Ele vira para a mulher e diz: mulher, aonde estão aqueles que te acusavam? Eu fico imaginando a cena daquela mulher agachada, em pânico, porque quem assistiu a algum filme ou alguma demonstração de como eram feitos esses apedrejamentos, nós imaginamos o espanto daquela mulher, erguendo os olhos assustada, porque ela estava se encolhendo, procurando, esperando a primeira pedrada. Ela olha em volta, assustada, não vê ninguém, e diz a Jesus: eu não vejo ninguém, Senhor. E Jesus, nesse momento, dá uma frase muito importante, não àquela mulher, mas a todos nós. Ele diz a ela: pois eu também não te condeno. Muitos de nós caminham preocupados e enaltecer o equívoco do seu semelhante, quando Jesus não está preocupado no erro do nosso semelhante. Muitos de nós, muitas vezes, não conseguimos nos perdoar pelos nossos equívocos. E nos esquecemos que Jesus não está preocupado com os nossos erros. Jesus está preocupado, assim como Deus, em nos fazer vitoriosos. Como nós, pais e mães nesta sala, quando vemos os nossos filhos recém-nascidos de poucos meses de idade, que começam a dar os primeiros passos na casa, os pais não se preocupam com os tombos e com as quedas que seu filho querido vai levar no seu aprendizado. Ele apenas quer ajudar e incentivar o seu filho a ficar firme nos seus próprios pés, para que ele primeiro fique em pé, agarrado a algum móvel ou algum sofá. Depois o incentivará a sair andando pela sala, dando 2 passos e caindo. Na próxima tentativa, dando 4 passos e caindo. Na outra tentativa, dando 10 passos e caindo. Mas o pai está feliz, está tranquilo, porque ele não está preocupado com as quedas que seu filho já levar, porque ele tem certeza dentro de si que dentro daquela criatura pequena, todas as potencialidades de um ser humano adulto estão ali inertes. Ele sabe que aquele seu filho irá levar muitos tombos, está errando no aprendizado do seu caminhar, porque isso faz parte da nossa vida. Ele apenas sabe que o seu filho querido dará os primeiros passos, conseguirá ficar em pé, conseguirá correr até a cozinha, conseguirá andar por todas as partes da casa, e um dia conseguirá andar pela rua, ter a capacidade de se separar dos pais para poder ir a uma escola, para poder ir ao trabalho. Sabe que aquela criatura que naquele momento mal dá os primeiros passos, um dia estará correndo numa pista de atletismo, estará sendo médico, estará sendo engenheiro, estará sendo o que ele quiser ser pelo seu livre-arbítrio. É assim que Deus nos olha, é assim que Deus nos auxilia, é assim que Deus espera, através do Evangelho, dos ensinos de Jesus, que nós aprendamos a olharmos uns aos outros, como sendo todos nós irmãos verdadeiros, irmãos espirituais, que seguem uma caminhada juntos e unidos, cada qual caindo, levando e tropeçando, mas que quando tem alguém do seu lado para ajudá-lo a reerguê-lo e ajudá-lo a colocar no caminho certo, tudo fica mais fácil, tudo faz mais sentido. Lembremos que Jesus, em todo o seu apostolado, ele jamais condenou, jamais criticou o errado. Jesus sempre procurou manter o erro, ou seja, não. Jesus mostrar às pessoas as capacidades divinas que cada um traz dentro de si. Jamais Jesus seja. O Edson aqui fez uma parte da prece, pedindo para nós olharmos para esse nosso país.
Nos dias de hoje, muitos se perguntam o que o Evangelho tem a ver com a minha vida, o que o Evangelho tem a ver com o momento que estamos passando, o que o Evangelho tem a ver com a minha família. Basta vermos que por todo o país e por todo o mundo, se analisarmos a cada qual com as suas dificuldades, está passando por momentos turbulentos. As pessoas estão sendo incentivadas a reagirem às situações que são colocadas diante delas. Em todos os países, sejam em lugares onde a intolerância verdadeiramente existe, onde as pessoas que não conseguem mais encontrar e conseguem mais viver em terra, estão se jogando ao mar, com suas esposas, com seus maridos, com seus filhos e com seus pais, buscando uma esperança de vida, porque já não tem mais condição de viver em terra. Nesse nosso Brasil querido, onde as pessoas estão sendo levadas a se oporem, irmão brasileiro contra irmão brasileiro. O que tem o Evangelho a ver com tudo isso? Nós nos esquecemos que um capítulo antes desse capítulo que nós estamos comentando hoje, que é o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, que a vossa mão direita não sabe o que faz a sua esquerda, no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, é exatamente amar aos vossos inimigos. Lá nesse capítulo, nós encontramos, num determinado momento, Jesus, entre as suas andanças, próximo a uma cidade, próximo a uma vila, onde a sua época havia um quartel, se é que assim podemos chamar, mas havia um reduto de soldados romanos, porque toda aquela região onde Jesus vivia havia sido invadida e estava sob o domínio militar do exército romano. Jesus ali estava falando sobre o reino dos céus, estava ali anunciando a boa nova, estava sentindo em toda aquela multidão que ali o cercava as vibrações de fé, as vibrações de esperança. Estava sentindo que naqueles corações tristes e amargurados, que viviam oprimidos, sem amor, sem esperança, sem enxergarem nada nas suas vidas, nem em outras vidas, ele sentia que ali o reino dos céus começava a se fazer dentro do coração de cada um. Quando de repente, atrás deles, começa a passar uma legião romana. O exército romano ali estava se deslocando muito próximo deles. Todas aquelas pessoas que ali estavam se distraíram, tiraram seu pensamento de Jesus, da sua boa nova, e começaram a olhar aquele exército romano que passava por trás deles. Para nós nos lembrarmos e nos situarmos, aquela época, como eles eram dominados pelos romanos, o exército, qualquer oficial romano, tinha o direito militar, pelas leis de Roma, de chegar à casa de qualquer um que não fosse um cidadão romano, exigir ali que ele deixasse a sua casa em benefício das tropas, que ele dispusesse de todas as suas criações, todos os animais, todo o alimento que ele tivesse guardado no celeiro, as suas plantações, para alimentar os soldados. Teria que dar ao exército romano todos os animais que pudessem servir de montaria. E se nada tivesse, mas o oficial romano assim exigisse e determinasse, as pessoas seriam obrigadas ainda, sobre as próprias costas, a caminhar junto com este exército, carregando as suas provisões e carregando o seu equipamento. Situados na história, Jesus, que ali falava do reino dos céus, sente mudar todo o padrão vibratório daquelas criaturas que ali estavam vindo. Aquelas criaturas que começavam a ter sentimentos de fé, de amor, de esperança, que começavam a sentir a possibilidade de Deus com eles e com suas vidas, dentro dos seus corações iniciavam a ter sentimentos de ódio, revolta,
a raiva que eles sentiam por aquele exército que ali os havia oprimido, que ali os estava saqueando, que os estava subjugando. É nesse momento que Jesus, sentindo que cada coração daqueles que ali estavam sentindo, é que ele proferiu aquelas frases que nós lemos com tanta alegria no Evangelho: não resistais ao mal. Se alguém te bater na face direita, mostre-lhe a outra face. Se alguém te mandar em juízo e lhe tirar a capa, dá-lhe também a túnica. Se alguém te pedir que ande com ele 1000 passos, anda com ele mais 2000. Jesus nos deixa o exemplo maior de que o que verdadeiramente nos importa é nós mantermos o nosso coração livre das vibrações de dor, daquelas vibrações de rancor, vibrações de ódio, vibrações de inimizade. Melhor nos é caminhar 2000 passos, melhor nos é darmos a capa e a túnica, melhor nos é às vezes sofrermos uma injustiça hoje do que condenarmos o nosso futuro espiritual a apegos a sentimentos de ódio, de vingança, de rancor com quem quer que seja. Porque as coisas materiais, Jesus foi muito claro: as traças zoem, o ladrão rouba, a ferrugem come. Os bens espirituais, uma vez adquiridos por nós, eles são nossos e de mais ninguém. Nem mesmo a morte física nos separa das virtudes que adquirimos em nossa jornada. Elas só se avolumam, elas só se acrescentam. Que possamos estar alerta a esses momentos e sabermos termos a piedade para não entrarmos em sintonias negativas com quem quer que seja. Que saibamos orar pelos nossos semelhantes. Se não pudermos aliviar a dor do nosso semelhante através de algum gesto físico, que possamos pelo menos manter uma prece, que possamos pelo menos manter uma vibração de benefício àquela criatura ou àquelas pessoas, que possamos rogar por todos os nossos dirigentes, não só do nosso país, mas nossos dirigentes mundiais, porque a eles cabe uma tarefa muito grande e Deus não quer que eles falhem. Deus quer que eles também saiam desse mundo vitorioso. E se nós pudermos ajudar isso com as nossas preces e com as nossas vibrações, o que estamos esperando? Que possamos unir os nossos corações, que possamos lembrar a cada minuto que, equivocados ou não, sempre haverá equivocados nesse mundo enquanto o mundo for de provas e expiações. Que eles também estão ali com a finalidade de nos auxiliar, porque é vendo a dor do nosso semelhante é que os nossos sentimentos divinos afloram com a necessidade de buscar aliviar a dor desse cara. Piedade, meus amigos, como lemos lá no início da nossa conversa, é buscar a nossa religiosidade. Buscar a nossa religiosidade é, na realidade, dar a Deus o culto que Ele verdadeiramente merece. E que culto será que um Deus de amor, um Deus de paz, um Deus de alegria, um Deus de perdão espera de nós? Ele espera que nós também possamos dar a Ele o verdadeiro culto que agrada a Deus, de sermos pessoas indulgentes, de sermos pessoas piedosas, de sermos pessoas misericordiosas conosco e com os nossos semelhantes, amando a Deus sobre todas as coisas e amando o próximo como a nós mesmos. Que possamos sempre, por onde estivermos, semear a paz, semear o consolo, difundir a alegria, difundir as bem-aventuranças. Que cada pessoa possa, em todos os lugares que caminhar, trabalhar para que aquele ambiente por onde passou aí melhor. Nós
qual fazemos parte. Mas com toda certeza, meus amigos, todos nós podemos mudar para melhor o mundo que está ao nosso redor. É isso que Jesus espera de nós, que cada um de nós possa fazer a sua parte em benefício do seu semelhante. É isso que Jesus espera de nós. É isso que é ser cristão. É isso que esperamos ter feito nessa noite. Muita paz a todos, que Jesus nos abençoe, um bom tratamento e que verdadeiramente possamos irmos de volta aos nossos lares com os corações mais tranquilos e mais serenos. Muita paz.